Graça e paz. Estamos aqui nesta tarde, né, nesta noite, não sei qual horário que você vai ouvir, ver essa live. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu me chamo Karina, né, moro aqui no sítio Descida Jardim, Ceará, a Igreja Abençoando as Nações. Estamos aqui juntas e reunidas nessa congregação abençoada por Deus. E vou trazer uma palavra que se encontra em Jonas, capítulo 4, versículo do 1 ao 4, com o tema A Misericórdia de Deus para com o pecador. Amém? Que diz assim, a palavra do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e em grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Amém. Irmãs e meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida por todas, né, de Jonas, e se inicia desde lá, né, que o Senhor, ele convocou Jonas, né, a levar a palavra de arrependimento para o povo de Nínive. E Jonas, por ter sofrido muito, né, devido a esse povo, em alguns estudos dizem que o povo de Nínive, ele saía para guerrear com o povo de Israel, e ele era um povo extremamente violento, né? E possivelmente em alguns estudos relata que alguns familiares de Jonas pode ter sofrido, né, ataques contra o povo de Nínive. E no estudo também relata que eles eram tão violentos, o povo de Nínive era tão violento que eles pegavam as cabeças das pessoas, né, que eles saíam para a guerra, que eles matavam as pessoas e colocavam em pirâmides, faziam pirâmides, né? Só um pouco para sabermos a crueldade do povo de Nínive. E Jonas, quando ele recebeu o chamado de Deus para levar a palavra para aquele povo que Nínive iria ser destruída, Jonas, ele já sabia que Deus, por ele ser misericordioso, ele poderia intervir. E, em vez de destruir aquele povo, ele poderia não destruir. Então é por isso que ele temeu. E aí ele fugiu para Tarsis. E aonde vem, né, toda aquela passagem que eu creio que alguns conhecem, que ele entrou no barco, no navio ele foi e teve aquela tempestade e, resumindo, por fim eles viram que era por causa de Jonas e resolveram lançar ele no mar. E o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias, não permitiu Jonas morrer, né? Ali quando ele foi lançado no mar, mas ele enviou um peixe enorme, na palavra do Senhor diz que o peixe veio e engoliu Jonas, né? E ali dentro do ventre do peixe, Jonas, ele viu que não é pela vontade dele, mas sim a vontade de Deus. Não é a direção não é o homem que escolhe a sua direção, mas sim é Deus que escolhe a nossa direção. E aí, quando ele vê, imagina aí, ele passou 3 dias no escuro, sem enxergar nada, imaginando, eu vou morrer, eu não vou sair daqui, porque as misericórdias do Senhor já iniciou desde quando ele foi lançado no mar. E quando ele foi engolido pelo peixe, também, alguma parte, pela física, pela química, era impossível um sobreviver dentro de um peixe. Porque o peixe, quando ele se alimenta, ele solta um gás. E esse gás provavelmente iria matar Jonas. E mais Deus estava guardando a vida de Jonas. Guardou a vida de Jonas ali dentro do peixe 3 dias. E quando finalmente ele se arrependeu e viu que ele tinha que fazer a vontade de Deus, o peixe foi e lançou, com a voz do Senhor, o peixe lançou Jonas para fora. E aí, sim, Jonas foi
sem pela vontade dele, mas sim com aquele temor, com aquele tremor, porque muitas das vezes nós temos que fazer algo que não é da nossa vontade, mas nós temos que ter aquele temor, temos que ter aquele tremor, que não é a nossa vontade, mas sim é fazer a vontade de Deus. E Jonas foi. Jonas, a palavra do Senhor diz que levou 3 dias. A cidade de Nínive era tão grande que Jonas levou 3 dias para levar a palavra que o Senhor tinha mandado ele ir, que a cidade iria ser destruída em 40 dias. E aí ele anunciou para todo aquele povo. E aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos. O rei se levantou do seu trono. A palavra do Senhor diz que o rei se levantou do seu trono, colocou vestes, panos de saco, cinza sobre as suas cabeças. E tanto homem como criança, mulheres, jovens, animais, todos jejuaram. E eles disseram: quem sabe assim o Senhor se arrependa, que diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Veja só, meus irmãos, Jonas estava certo. Quando Jonas disse que Deus ele era piedoso, misericordioso, longânimo e em grande benignidade, e que se arrependes do mal. Jonas, ele tinha essa convicção das misericórdias de Deus. E aquele povo, ele ele temeu o que Deus iria fazer com ele. E eles se arrependeram de todo o coração e se voltaram para o Senhor. E o Senhor, pelas suas infinitas misericórdias, não fez com que nenhum mal viesse a chegar naquele povo. Mas, meus irmãos, a parte que eu quero que veio e me chamou a atenção, que o Senhor falou fortemente ao meu coração, foi nessa parte que Jonas se retirou. Jonas, ele pregou a palavra do Senhor e ele se retirou. Mas ele se retirou, não foi de bom grado, ele se retirou de mau grado, insatisfeito, porque ele não aceitava que aquele povo fosse salvo por Deus. Muitas das vezes nós podemos até dizer, colocar só culpa em Jonas. Quantas pregações? Jonas fez aquilo, Jonas fez errado, porque Jonas não quis o bem daquele povo. Mas imagina nós no lugar de Jonas. O nosso povo ter sido morto por aquele povo de Nínive, que foi o povo de Israel que foi morto pelo povo de Nínive. Imagina aí Jonas saber de um parente seu, eu tô fazendo aqui só mais ou menos uma hipótese, não está escrito na palavra, mas é por alguns estudos. Mas já pensou de Jonas ficar sabendo de algum familiar seu que a sua cabeça estava lá no meio das pirâmides do povo de Nínive? De saber a crueldade, de ver de perto a crueldade do povo de Nínive. Será que nós não iríamos fazer o mesmo? Será que hoje nós não estamos fazendo o mesmo com o nosso irmão? Será que hoje, muitas das vezes, por nosso irmão estar fazendo algo que desagrade ao Senhor, nós não estamos torcendo para que ele se dê mal? Por que isso pode acontecer? Porque nós somos humanos. Nós não somos diferentes de Jonas, de forma nenhuma. Assim como Jonas era humano, nós também somos humanos da mesma forma. E muitas das vezes é fácil nós estarmos lendo a palavra do Senhor e nós queremos julgar o rei Davi quando pecou, caiu. É fácil nós julgarmos Jonas quando viu que aquele povo ia ser salvo e desejou a morte. É muito fácil nós julgarmos Tomé por não ter acreditado que Jesus, que teve aquela falta de fé, que muitas das vezes nos momentos difíceis nós também poderemos ter falta de fé. E assim como Jonas.
algo que nós não estávamos preparados e quando acontece nós desejarmos a morte. Quantas e quantas vezes eu tiro por mim, por alguns momentos difíceis que estava acontecendo na minha vida, por eu não estar aceitando aquilo que estava acontecendo na minha vida, eu simplesmente desejei a morte. Então, eu não julgo Jonas, mas Deus, por ser tão misericordioso, Deus mostrou de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa a Jonas como é o amor de Deus pela humanidade. E assim ele nos mostra dia após dia a misericórdia do Senhor para conosco, que não tem fim. Um dos sinais é de nós estarmos aqui vivos, porque nós não somos merecedores da graça de Deus. Nós não somos merecedores de estarmos aqui. Assim como Jonas, assim como muitos que caíram, nós também caímos diariamente. Mas pelas suas infinitas misericórdias, que se renovam a cada amanhecer, e pela morte de cruz de Jesus, é onde nós somos reconciliados. É onde nós somos reconciliados todos os dias. E onde, quando nós se arrependemos, estamos nos pés do Senhor. O Senhor, assim como aquele povo que era mau, nós somos da mesma forma. Assim como aquele povo que era mau, mas quando eles se arrependeram dos seus maus caminhos e se prostraram, quando eles colocaram um pano de saco, cinza nas suas cabeças, era um intuito, era um sinal de prostrar o Senhor, de arrependimento, de humilhação. E quando nós fazemos essa mesma coisa na presença do Senhor, o Senhor, ele vem com as suas infinitas misericórdias, ele nos perdoa. E Jonas, ele foi perdoado em vários momentos. Em vários momentos, Deus estava dando livramento a Jonas. Deus estava salvando Jonas, dando livramento de morte. Mas Jonas e nós, por sermos humanos, muitas das vezes, nós queremos que Deus faça conosco, mas nós não queremos que Deus faça com o nosso próximo. Por quê? Porque nós não somos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Deus, ele não vê o homem assim como eu e você vemos. Porque quantas e quantas vezes, às vezes, um irmão cai na igreja e nós somos os primeiros que, em vez de abraçar, muitas das vezes não sai nem da nossa boca, mas lá no nosso consciente vem aquela palavrinha. Mas ele está merecendo. Se ele está passando por isso, é porque ele fez por merecer. Porque nós somos humanos, nós somos carne. Nós somos carne. E aí o Senhor, de uma forma amorosa, lá no versículo 5, vou começar a ler do 5, se você quiser me acompanhar, que vai dizendo assim. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecer à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma borboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a borboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Você veja que Jonas, ele se alegrou quando uma borboreira nasceu e fez sombra. E ali ele repousou, dormiu, mas quando a borboreira morreu, ele desejou mais uma vez a morte. Ele se entristeceu com a morte daquela borboreira. E aí, no versículo 9, vai dizer assim: então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da borboreira?
E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E essa foi a resposta do Senhor que disse para Jonas. E disse o Senhor, lá no versículo 10: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, essa foi a resposta de Deus para Jonas. Jonas, ele não tinha criado a boboreira. E Jonas, ele se entristeceu com a morte da boboreira. E Deus, ele mostrou de uma forma de pai, que ele mostrou que foi ele que fez aquele povo. E ele não iria se alegrar com a morte daquele povo, que não, de homens, mulheres, animais, que não sabia discernir entre a sua mão direita e nem a sua mão esquerda. Por quê? Porque eles não tinham ouvido ainda a palavra do Senhor. Mas quando eles ouviram a palavra do Senhor, aí sim, eles vieram a ter o arrependimento. Irmãos, o Senhor, Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus deu uma segunda chance àquele povo para que ele viesse a se arrepender. Aí sim, se aquele povo não tivesse vindo a se arrepender, poderia ter acontecido de outra forma. Assim é comigo e com você. Nós estamos aqui na presença de Deus, mas o Senhor, ele nos deu uma segunda chance de nós estarmos aqui. E o Senhor, ele mostrou para Jonas, Deus, ele não se alegra com a morte de alguém que morre sem ter tido o direito da salvação. Deus, ele não ama o pecado, mas Deus, ele ama o pecador. E ele quis mostrar isso a Jonas de um amor de pai, de um amor que cuida. E e se encerra aqui. Nós não sabemos ao certo se Jonas, ele entendeu, ele compreendeu o amor de Deus para aquele povo. Nós não sabemos o certo, mas nós tiramos essa palavra, essa passagem para nós, porque muitas e muitas vezes nós estamos agindo como Jonas. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida que nós sentimos decepção. Às vezes nós estamos enfrentando algo que nós não estávamos esperando que acontecesse, assim como Jonas. E nós não sentimos mais prazer de ir mais para a casa de Deus, nós não sentimos mais prazer de louvar, de adorar o Senhor, e até mesmo desejarmos a morte. Irmãos, eu estava vendo alguns relatos, né, da guerra, dos confrontos, da perseguição na Nigéria. E eu vi dois relatos e eu disse, meu Deus, como nós somos falhos e pecadores. O primeiro relato foi de um irmão nosso em Cristo Jesus, que teve a sua esposa morta na sua frente e o seu filho pequeno levado por aqueles homens. E aí ele disse que quando foi à noite, ele simplesmente foi para a igreja adorar a Deus. Outro relato que eu vi foi uma mãe em um quarto de hospital com uma das mãos amputadas, que tinha seu esposo foi morto na sua frente e os seus filhos pequenos também. Seus 3 filhos mortos, todos na sua frente. E ela falava: Deus está no controle de tudo. E muitas das vezes, se fosse nós, será que nós iríamos pensar dessa forma? E aí eu disse ao Senhor, disse, meu Deus, como eu sou pequena. A comparar com alguns cristãos que estão passando por perseguição, Senhor, eu não sou cristã a ponto de ser como alguns irmãos são. E muitas das vezes nós agimos como Jonas.
Ao olhar a crueldade, nós desejamos a crueldade. Essas pessoas, esses dois relatos, essas pessoas tinham todos os motivos de odiar aqueles agressores ou até mesmo de desejar a morte. Mas eles sabiam que se fosse agir da mesma forma, eles não iriam estar agradando a Deus, mas sim eles iriam estar agradando ao diabo. E o diabo, ele faz de todas as formas, dia após dia, ele luta, reluta com a nossa vida, para que nós venhássemos a estar murmurando, para que nós venhássemos a estar desejando a morte, porque é isso que ele quer. Imagina aí nós estarmos pedindo. E é isso que ele vem fazer na nossa vida. E aí, muitas das vezes, eu até parei para pensar e disse, meu Deus, mas por que que Deus permite tanta coisa acontecer? É pelo pecado. Infelizmente, tudo isso que acontece é devido ao pecado na humanidade. Enquanto nós estivermos aqui, muitas dessas coisas, nós vamos presenciar muitas dessas coisas. Mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. E assim como Deus nos ama, Deus também ama todos esses também. Assim como Deus amou o povo de Nínive, Deus também ama a prostituta, aquele que rouba, o estrupador, o ladrão. Deus, ele ama. É um amor que nós compreendemos. Nenhuma mente humana, eu creio que nenhuma mente humana é capaz de compreender, entender o amor de Deus por nós. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, o inimigo coloca logo na nossa cabeça, Satanás coloca logo na nossa cabeça, Deus nos desampara, Deus nos desamparou. Imagina, meus irmãos, Deus dá o seu único filho por ter uma morte de cruz, uma morte cruel, para salvar a minha vida e a sua vida. E quando nós estamos passando por alguma luta, quando nós estamos passando por algo que nós não aceitamos, assim como Jonas, nós pensamos que Deus nos desamparou. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que nós temos diariamente. Satanás, ele quer nos mostrar que Deus não nos ama, que Deus não está cuidando de nós, devido às circunstâncias, devido às batalhas que nós estamos passando. Mas muitas das vezes nós estamos passando por aquilo porque foi permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual lá na frente. Um ato de amor, um ato de cuidado. Porque se muitas das vezes nós não passarmos por algo que nós estamos passando, lá na frente por algo menor, nós vamos cair. E Deus, ele sabe disso. E é por isso que muitas das vezes nós temos que passar pelo deserto. Mas muitas das vezes nós não compreendemos o agir de Deus, assim como Jonas. Jonas não estava compreendendo o agir de Deus naquele povo de Nínive. Ele não estava aceitando o agir de Deus. Foi por isso que Jonas não queria levar a palavra de salvação para aquele povo, porque ele já sabia que Deus era misericordioso, que Deus poderia intervir com aquele povo. E assim é comigo e com você. Então, meus irmãos, muitas das vezes é fácil nós queremos a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas muitas das vezes não é fácil nós queremos a misericórdia de Deus na vida de alguém que nos machuca, na vida de alguém que nos fez mal. Eu tenho conversado com uma irmã aqui da congregação que a gente está à frente, e ela disse que não estava sentindo mais vontade, desejo de orar mais pela vida do esposo dela. Portanto, que o esposo dela estava maltratando ela. E aí eu disse, não, minha irmã, mas a irmã não pode fazer isso. E ela, não, mas eu não consigo, eu não consigo. Então, peça. E aí eu disse, então peça a Deus para tirar isso do seu coração. Porque nós não queremos as misericórdias de Deus na nossa vida.
Então, nós temos que ter também, querer também a misericórdia de Deus também na vida daquele que nos maltrata, na vida daquele que nos machuca. Então, é isso, minhas irmãs, meus irmãos. É isso a nossa vida de cristão. É mesmo sem entender, mas nós temos que estar ali. A mesma misericórdia que nós queremos de Deus para a nossa vida é a mesma misericórdia de Deus que nós queremos para a vida do nosso próximo, para a vida daqueles que nos machucam, da vida daqueles que nos perseguem. E se Deus pedir para levarmos algo da parte do Senhor, sim, iremos de levar. Porque quantas e quantas vezes alguns não estão levando a palavra do Senhor por motivo que aquela pessoa é mal demais. Porque tem pessoas que dá brecha, dá vaga demais a Satanás e faz crueldade demais. Mas o Senhor, ele sempre dá uma segunda chance. E Deus pode até nos usar para levarmos também a palavra para essas pessoas também. Não é fácil. Eu, como pecadora, eu entendo a parte de Jonas. Eu, como pecadora, eu entendo a parte de Jonas, o que ele passou. Mas a misericórdia, o amor de Deus é o que permanece. É o que permanece na nossa vida, mesmo sem nós nem entender, mesmo sem nós compreender, mas nós só temos que crer que Deus, o maior Deus, ele irá fazer na nossa vida quando nós decidimos obedecer. Quando nós decidimos obedecer o mandato do Senhor. Amém? E até aqui o Senhor me direcionou e me perdoe se algo não foi de agrado, né? Mas muitas das vezes a palavra do Senhor ele nos confronta, né? Mas Deus é bom na nossa vida e as misericórdias do Senhor são se renovar a cada amanhecer. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmã Líbia? Amém. Amém.